Olá, muito bem-vinda ao canal Alma Luz. Aqui nós fazemos o nosso Evangelho no Lar de uma forma um pouquinho diferente. A gente está fazendo um estudo bíblico, sim, com uma pegada espiritualista. Minha gente, é uma coisinha aí que a gente estava pensando já há algum tempo e que apareceu a oportunidade e a gente abraçou e faz com todo carinho. A gente está fazendo um estudo sequencial do Evangelho, dos Evangelhos. Estamos no Evangelho de Mateus nesse primeiro momento e gostaríamos muito de contar com a presença de vocês. Todos estão convidados e vão ser sempre muito bem-vindos. Vamos lá, gente? A gente começa com uma leitura de um livro de mensagens. Estamos lendo o livro Vinha de Luz e estamos na mensagem de número 24. Ela se chama No Reino Interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Isso é uma frase de Paulo que está em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem, semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Bom, nós vamos à nossa oração. Convidamos a todos para que nesse momento a gente vá respirando profundamente, fechemos os nossos olhos, para assim nos conectarmos ainda mais com a espiritualidade amiga que se faz presente no ambiente onde estamos e nos ampara, nos auxilia nesse momento, para que nos unamos todos nessa oração que dirigimos ao nosso Mestre Jesus, o nosso amado Mestre. Muito obrigada pela oportunidade renovada que temos de estarmos aqui nessa vida, nesse momento, de estarmos aqui fazendo esse Evangelho no lar, de estarmos dedicando um tempinho do nosso dia, um tempinho da nossa vida para nós, para nossa edificação pessoal, mas que igualmente, nos juntando a outros sentimentos, a outras pessoas vibrando na mesma frequência, a gente de alguma forma também auxilia para o nosso entorno e quiçá até para o nosso planeta Terra. Que nós tenhamos essa consciência e busquemos sempre, dentro do nosso dia a dia, inserir atividades que vão auxiliar a que possamos elevar as nossas vibrações e igualmente fazer com que a gente esteja contribuindo pela melhora da qualidade energética do planeta. Nós podemos fazer muito e não é só através das nossas orações, é através dos nossos pensamentos, é através das nossas palavras, como a mensagem mesmo que acabamos de ler nos coloca, para a gente tomar cuidado com o jeito como a gente fala. As pessoas que nos rodeiam, às vezes elas têm comportamentos
os quais a gente ainda não se adapta ou a gente não reconhece como sendo corretos. A grande verdade é que só existe um juiz e esse juiz está lá em cima, olhando por nós, e a gente julgando acaba sendo julgado, né? Jesus já nos ensinou isso aí, que a gente possa reconhecer essa situação e evitemos, né, de externar opiniões que possam levar a termos ideias de baixo nível, que a gente possa sempre tentar elevar os sentimentos, elevar a vibração e elevar as nossas capacidades de conexão, porque isso ajuda muito a nós mesmos e ao entorno. Mestre amado, a gente pede o seu amparo, a sua proteção nesse momento e principalmente a sua inspiração, para que a nossa leitura possa trazer algum benefício para todos nós que aqui estamos no momento. Muito obrigada e que assim seja. É isso, pessoal. Vamos lá ao nosso Mateus. Estamos então no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. A gente já leu o bloco sobre os magos em Belém, a gente já leu o bloco sobre a fuga para o Egito e nós iniciamos o bloco sobre a volta de José e seu estabelecimento em Nazaré. Nós lemos no último vídeo os versículos 19 e 20, que falam então que o anjo volta a aparecer para José para informá-lo que então Herodes está morto e ele pode voltar para Israel. E aí agora então a gente vai ler o próximo versículo, que é o de número 21, que diz o seguinte: Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Curtinho, sucinto, ele se levanta, ele toma o menino, Jesus e sua mãe, Maria, e seguem para a terra de Israel. Eu imagino que eles estavam ansiosamente esperando pelo momento em que eles iriam poder voltar para casa. É a casa deles, né? Eles vão lá estar entre os seus. E quanto que é importante que Jesus finalmente possa voltar para casa. São tantas coisas que acontecem na vida de Jesus, na sua infância, as quais a gente não tem acesso, mas que certamente foram igualmente iluminadas pelo o espírito, né, o galardão desse espírito que estava encarnado. Eu já falei para vocês que eu estou lendo o livro Maria de Nazaré, escrito por João Nunes Maia, do Espírito Miramês, e eu estou justamente num capítulo que fala da infância de Maria, e alguns sacerdotes do templo, na verdade um sacerdote do templo, estava acompanhando de muito perto, né, o nascimento dela e sabia das profecias que tinham indicado que ela seria a mãe do Messias, e percebeu toda a mudança que estava acontecendo em Nazaré, porque na época do nascimento de Maria, por conta de toda uma preparação espiritual, as colheitas começaram a dar resultados assim muito maiores do que o esperado. As flores floresciam ainda mais bonitas, os dias eram maravilhosos, a água da fonte de Maria, né, que chama a fonte lá de Nazaré, ela o chamava, né? Ela curava, começou a curar as pessoas, assim. Então as coisas que estavam acontecendo ali no entorno eram maravilhosas e o sacerdote tinha essa consciência e lá conversando com os outros sacerdotes do templo, os chamou um dia para conhecer a criança. Maria tinha, sei lá, 10 anos de idade. E eles foram preparados para fazer um monte de pergunta para ela. E Maria, gente, era um espírito assim de muito alta evolução que esteve aqui conosco. E ela em se encarnando aqui, né, no planeta Terra, ela pediu para, né, dar uma abafada nas capacidades dela, mas um espírito tão grande como esse, de tanta luz, a luz ela vai saindo pelos poros, né? Então os sacerdotes foram lá conversar com ela e fazer perguntas e eles ficaram boquiabertos, né, com as respostas que ela dá.
qualquer tipo de tema, dos temas mais difíceis, e assim, com uma doçura, com uma capacidade de oratória, um magnetismo que é inerente ao Espírito. Então, se Maria era assim, e a gente sabe que Jesus está muito acima de Maria, não dá nem para imaginar como é que foi a infância dessa criança, como é que foi a juventude desse menino, né? Como é que foi a vida dele. É algo assim realmente fora da nossa capacidade de entendimento. Então, a necessidade dele voltar não era só porque dos 30 aos 33 anos ele iria desempenhar a sua missão. A sua missão começou muito antes. A sua missão já estava sendo plantada desde antes dele nascer, desde quando Maria estava encarnada aqui, falando com as pessoas, né? Falando e abrindo um caminho já. Aí vem o João Batista, aí vem Jesus. Então, assim, é uma coisa muito profunda e muito enorme. Então, eles precisavam mesmo voltar. E é fantástico, né? Ler aqui José desde o início. Na obediência da fé, realmente ele então agora se levanta, pega a família e vai embora. Da mesma forma como quando o anjo apareceu para ele e falou: olha, você precisa fugir para o Egito. Ele pegou a família no meio da noite e foi, simplesmente. Consciente, esse é o meu papel, essa é a minha responsabilidade, eu vou pegar minha família e vou. Então, e depois de um tempo de exílio, né? Exílio, a gente não consegue conectar a palavra de exílio coisas positivas. A gente pensa, né, numa família que estava com saudades de casa, que eventualmente até podia, né, estar sofrendo por estar apartado dos seus. Então, esse simbolismo do levantar e voltar para casa é muito bom, é muito gostoso, porque trazendo para a gente agora, a gente pode trazer esse simbolismo para tantas situações, né? A gente que já passou por alguma doença, alguma condição física que deixou a gente debilitado, às vezes até por muito tempo, consegue enxergar esse momento, né, de levantar e retomar a vida, e retomar as rédeas da vida da gente, e voltar a ter esperança, voltar a ter planos, voltar a fazer planos, voltar a convivência normal, a vida normal, né? É uma alegria muito grande, traz pra gente um sentimento de gratidão profunda, né, de gratidão profunda. Uma pessoa que pede um emprego, né, e fica lá um tempão sem trabalhar, e quando ela finalmente acha, encontra e é contratada e tem o contrato na mão e vai começar o primeiro dia para trabalhar, gente, essa pessoa deveria começar com toda a alegria do mundo, porque o ideal seria que ela olhasse para trás e pensasse em toda a dor, em toda a tristeza, em todo o sofrimento que foi ficar sem aquele emprego. A pessoa que recobra a saúde, olhar para trás e pensar em toda a dor, em todas as vezes que ela pensou em desistir, em estar entrevada na cama, ou estar com um diagnóstico de uma doença ruim, ou estar fazendo um tratamento que debilita. Olhar para trás e ver isso e se ver na situação de saúde de novo com muita gratidão. Mas quantas pessoas, a gente só deu 2 exemplos, mas né, a gente pode levar isso, extrapolar isso para várias outras áreas da vida. Mas quantas pessoas que até podem ter assim alguns momentos de gratidão, mas logo em seguida já esquecem. Já esquecem e já estão de volta reclamando no padrão que as levou a ter a condição da doença ou da perda do emprego ou da separação ou tanta coisa que pode acontecer na nossa vida, né? E isso é uma questão de entendimento que seria tão bom que a gente tivesse, que somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, inclusive as doenças. Inclusive as doenças. Ah, mas é porque a minha doença é genética. Eu herdei dos meus pais, dos meus avós. Sinceramente, você acha isso?
Nós somos espíritos, antes de encarnar aqui nesse corpo físico, nós somos espíritos. E em sendo espíritos, existe todo um planejamento, que a gente chama de planejamento reencarnatório, antes da gente vir para cá, para a Terra. Nem todo mundo está em condições evolutivas de participar do próprio planejamento reencarnatório. Quando a pessoa não está em condições, os espíritos amigos, eles assumem a responsabilidade de ajudar naquele planejamento, considerando as situações pelas quais seria importante a gente passar para que a gente possa curar os nossos corpos espirituais, porque a gente, por conta de erros do passado, a gente vai causando mal em nós mesmos, e os nossos corpos espirituais, o perispírito, ele vai gravando aquelas informações e ele precisa de uma válvula para permitir que aquilo escape, para permitir que aquilo saia. E normalmente são as doenças. A doença é uma cura da alma, é uma cura muito grande. E aí então, ou a gente está ali participando junto do processo do planejamento reencarnatório e dá lá os nossos pitacos, eu gostaria que acontecesse isso, eu gostaria que acontecesse aquilo, porque eu sei que se acontecer isso eu vou conseguir me redimir de uma situação X do passado. São inúmeras as situações. E no caso da doença, muitas vezes é isso que acontece. Houve todo um planejamento e a gente escolheu, a gente quis. Ou a gente não quis porque ainda não estava numa condição evolutiva de participar ativamente do planejamento reencarnatório, mas pelo fato de que a gente fez um plantio muito de qualidade muito duvidosa no passado, a semente que está nascendo agora é uma semente que não vai conseguir vingar, que a gente chama de corpo físico. E o nosso corpo físico é só um reflexo, então, daquilo que vai dentro da nossa alma. Então, gente, é fato, isso, né? O nosso corpo físico, ele só está colocando para fora aquilo que, né, a gente tem dentro. Então, sim, somos os responsáveis, inclusive pela nossa doença. Então, a gente precisa lembrar que se a gente tem uma doença no meio do caminho, se a gente tem uma perda de emprego, se a gente tem uma quebra, né, num casamento ou de uma sociedade, uma perda de uma amizade, a gente precisa encarar essas situações como lições, como alguma situação, ela está querendo me mostrar alguma coisa. O que é? Que comportamento que eu estava tendo? Qual que era a minha forma de ver o mundo? E em olhando para si, isso é autoconhecimento e é fundamental o autoconhecimento para a gente atingir novos patamares. Então a gente se olhando, analisando com franqueza, sabe? Com franqueza, sem ter medo, e com paz no coração, porque a gente tem que aprender a se perdoar também, caso a gente identifique que a gente teve comportamentos duvidosos no passado. Todo mundo pode ter. Somos espíritos que estamos num nível evolutivo justamente esse, o que bate a cabeça, o que faz besteira, o que fica recorrendo no mesmo problema porque ainda não aprendeu. Mas a hora que a ficha cai, a hora que a gente percebe que estava fazendo alguma coisa errada, então a gente precisa tomar consciência, tomar as rédeas da nossa vida para haver uma transformação, para mudar aquilo. Então a gente deveria, né? Seria muito legal se a gente pudesse aproveitar esse momento do José aqui de levantar, pegar os nossos amores e caminhar para frente em direção daquilo que a gente estava visualizando como sendo o nosso objetivo de vida. No caso dele, ele está voltando para casa, ele está voltando para Israel, mas a nossa volta, a nossa retomada de controle da nossa vida, que a gente faça isso com muito amor no coração, com muita gratidão, com muita esperança, e não faça mais pelo menos os mesmos erros que levaram a gente a
a cair ou a ter qualquer dificuldade no passado. Que a gente pelo menos consiga, naquele aspecto, ter novas atitudes. Se for para errar, que erre então em outra coisa agora. E aí a gente trabalha essa outra coisa num momento mais para frente. Vamos fazer esse acordo? Eu acho que a gente consegue, hein? Vamos lá, a gente consegue sim. Pessoal, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Se vocês tiverem água para ser fluidificada, pode colocar à disposição que a gente vai pedir por elas também, tá bom? Mestre amado, obrigada pela mensagem, obrigada pelas informações, obrigada por nos lembrar do que é importante na vida, das coisas que a gente precisa aprender a considerar dentro da nossa caminhada nessa encarnação, porque ela não deve ser à toa, não deve ser utilizada única e exclusivamente para aproveitar o que a vida na carne tem de bom, que sirva também para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução enquanto espíritos, e que a gente possa, então, dessa forma, aprender com as nossas quedas, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com as nossas perdas. Dê-nos força, Pai, dê-nos coragem, mostre-nos o caminho, ajude-nos, ampare-nos nos momentos de dor e tristeza, para que não percamos as esperanças, para que tenhamos força e equilíbrio para seguir em frente, na certeza de que tudo passa, tudo passa, e que isso também vai passar com a graça de Deus. Nós pedimos, Mestre amado, também que, por favor, permita que as nossas águas que a gente coloca aqui hoje à disposição possam ser fluidificadas, que das fontes de amor e luz que jorram da espiritualidade superior possam chegar até nós os influxos de paz, de alegria, de esperança, de fé e de amor que vem do coração do nosso Pai amado. Que cada um de nós receba exatamente aquilo que está precisando. E que o nosso planeta Terra, a nossa casa planetária, que tanto amamos, possa igualmente receber o influxo de luz e de paz que vem do coração do Pai Celestial, que possa impregnar o coração de cada habitante desse planeta, sejam eles minerais, vegetais, animais e nós hominais, e que possamos, através das nossas atitudes, compartilhar com aqueles que caminham conosco essa luz, esse amor, essa compreensão, essa fraternidade que nós temos dentro de nós e queremos muito exercitar. Com a graça de Deus, a gente vai conseguir. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por estar conosco sempre, Mestre, e aos amigos da espiritualidade. Que assim seja. Isso aí, amigos. Nós nos vemos na próxima. Tchau.